Louvado seja Deus, eu trago uma mensagem de fé ao seu coração. A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos acompanhar do versículo 32 até o versículo de número 35. É um caso bem conhecido da palavra de Deus, em que Pedro declara a cura de Enéas. Vamos acompanhar para a glória do Senhor. O verso 32 diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, era o início da igreja. O apóstolo Pedro era considerado, junto com Tiago e João, como uma das colunas da igreja primitiva. Tão logo que ele foi cheio do Espírito Santo, se tornou um homem ousado em Deus, a tal ponto que até a sombra de Pedro curava os enfermos para a glória de Deus. E aí diz a Bíblia que ele passava por toda parte e veio também aos santos que habitavam em Lida. Ele ia de cidade em cidade confirmando as igrejas na fé, pregando a palavra de Deus, vendo como os irmãos se encontravam, apesar das perseguições serem muito grandes já naquele primeiro século. Aí no versículo 33, chegando ali na cidade de Lida, a Bíblia diz que ele achou certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E a Bíblia diz que o Enéas logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eu quero enfatizar aqui 3 pontos e em seguida fazer uma oração especial. Mas antes de entrar aqui no ensino, se programe aí para você preparar um copo com água. Às 11h55, eu vou fazer uma oração consagrando as águas, como essa que você vê aqui na mesa que eu estou usando. Você prepare aí às 11h55. Depois da palavra, você rapidinho vai lá e prepara, porque eu quero consagrar a Deus para Ele manifestar-se de uma forma especial com milagres de cura. Voltando aqui para a palavra de Deus. O Enéas, ele era um dos santos que habitava ali naquela região chamada Lida. E a Bíblia diz que há 8 anos ele estava jazendo em uma cama paralítico. Nós não somos informados do que levou ele a ficar indebilitado naquela situação. Talvez um derrame cerebral, algo do tipo. Tudo indica que foi algo parecido com isso. E a Bíblia diz que ele era um santo, alguém que era separado do mundo, temente a Deus, contudo, no entanto, se encontrava nessa situação. Há muitas pessoas que são de Deus. Você está me assistindo e você diz: pastor, eu sou uma pessoa de oração, eu leio a palavra de Deus, eu tenho a minha comunhão com o Altíssimo, eu frequento a igreja, mas eu fui acometido com algum mal, com alguma doença, com alguma enfermidade. Eu estou sofrendo, eu estou padecendo. Há muitos do povo de Deus que estão sofrendo por falta de conhecimento. Vocês vejam que o Enéas estava, de certa forma, aceitando aquela paralisia. Ele era de Deus, mas há 8 anos se encontrava naquela situação. Foi necessário que Pedro chegasse até ele e indicasse ali o plano da salvação, ensinasse o plano da salvação, dizendo que Jesus Cristo dava saúde. Há pessoas que estão me assistindo e você diz: pastor, eu creio que Jesus perdoa pecados, mas eu tenho dificuldade em crer que ele cura doenças, que ele cura enfermidades. Era o caso do Enéas. O Enéas acreditava que se ele partisse, ele estaria no instante seguinte no braço do Senhor, do seu Salvador. Porém, contudo, estava ali acamado, enfermo. As pessoas sofrem porque falta a elas o conhecimento da verdade.
o conhecimento de que em Jesus foram levados não só os nossos pecados, mas também as doenças e as enfermidades. Em alguns casos, não é só por falta de conhecimento. É triste falar isso, é uma lástima, mas em muitos casos o povo de Deus está sofrendo porque não aceitam o conhecimento. Eles não creem de fato e de verdade nas Escrituras Sagradas. Oséias continuou dizendo, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, tem um grupo de pessoas que é de Deus, mas não tem o conhecimento ainda total e pleno sobre os benefícios do sacrifício da cruz. Para eles, Jesus simplesmente perdoa pecados e a doença é uma aprovação de Deus. Eles não tiveram ainda a compreensão de que o Senhor continua curando as enfermidades e que Jesus levou sobre si as doenças. Outro grupo de pessoas que são da fé, que são santas, são aqueles que rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Eles leem os evangelhos, veem Jesus curando os enfermos, eles veem Atos dos Apóstolos, milagres acontecendo, mas eles ignoram, eles rejeitam deliberadamente. É por isso que às vezes continuam sofrendo e aceitando as mazelas e as doenças e as enfermidades. Então, esse é o primeiro ponto. O Enéas era um santo, contudo, estava ali, sofrendo há 8 anos, jazendo numa cama. Agora, o segundo ponto é que Pedro foi enviado ali naquela região, o Espírito Santo dirigiu ele fez ali uma campanha missionária, pregando a palavra de Deus, e alguns dos irmãos comentaram e disseram, olha Pedro, tem um irmão nosso aqui, o Enéas, que ele está em casa paralítico, você poderia fazer uma visita? O Pedro, cheio do Espírito Santo, aceitou o convite, chegou até o Enéas e disse, Jesus Cristo te dá saúde. Eu acredito que esse versículo ele está resumido. Provavelmente o Pedro mostrou para Enéas o plano da redenção. O Pedro mostrou que Jesus levou sobre si não só os nossos pecados, mas também as nossas doenças e enfermidades. É o que diz o evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 17. Jesus andava por toda parte, curando os enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O próprio Pedro, posteriormente, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqueles sulcos, aquelas feridas que o chicote dos soldados romanos fizeram nos lombos de Jesus Cristo, Deus estava colocando sobre ele todas as moléstias, todas as doenças, todos os tipos de enfermidades. E Pedro simplesmente deu essa informação para Enéas e disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele ressuscitou, ele está vivo. O mesmo Jesus que andava na Galileia, em Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Gadara e todas as regiões ali ao entorno do mar da Galileia, ele está vivo. Através do poder do Espírito Santo, ele continua dando saúde para as pessoas. O Enéas acolheu aquela palavra. Aquela palavra trouxe fé, trouxe iluminação espiritual para ele, trouxe alegria no seu coração. E olha o que diz aqui o versículo de número 34. E Pedro disse, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E a Bíblia diz que logo ele se levantou. O homem de Deus determinou para Enéas, levanta-te agora, faz a sua cama. Ele creu naquela palavra, se levantou, não conseguia levantar o braço, agora estava conseguindo, não conseguia levantar a perna, agora estava conseguindo. Imagine a alegria que entrou no coração do Enéas quando ele percebeu que os movimentos do corpo dele voltaram. Ele levantou as pernas, esticou-se, eu estou curado. Eu creio que ele começou a pular ali no quarto, glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele constatou que Jesus Cristo é o mesmo.
Ô, meu amigo, minha amiga, através dessa programação usada por Deus, eu venho dizer, Jesus Cristo te dá saúde, agora, no presente momento. Pedro usou o verbo no presente para dizer, Jesus Cristo te dá, agora, no presente momento. Onde quer que você esteja me assistindo, nessa hora, nesse exato momento, pode anotar aí, eu determino, Jesus Cristo te dá saúde. Faça o que você não podia fazer com fé em Jesus e você será curado. E aí o terceiro ponto para a gente encerrar é o verso de número 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Talvez o Enéas era uma pessoa influente ali na cidade onde ele morava. E a Bíblia diz que todos os que ficaram sabendo que ele foi curado, que constataram, que viram ele, se converteram ao Senhor. Não só de Lida, mas de uma cidade vizinha ali de Sarona. Olha que forte! 2 cidades se converteram ao Senhor através daquele milagre. Os milagres, eles têm essa tônica, essa capacidade de levar os incrédulos a crer. Porque quando o incrédulo vê o poder de Deus, não tem como ele questionar. Contra fatos não há argumento. É como dizia um grande pregador de cura, Oral Roberts, um milagre resolve qualquer questão. Ele foi pregar uma vez lá na China, esse Oral Roberts, ele fazia cultos missionários nos Estados Unidos em tendas, ali pela década de 30 e 40, quando nos Estados Unidos teve o chamado movimento da cura, a voz da cura. E ele foi fazer campanhas lá na China em tendas, o Oral Roberts, e eles têm uma cultura diferente, a maneira diferente de cumprimentar dos americanos ou de alguns países ocidentais. E ele então chamou à frente as pessoas para fazer oração por elas. Ninguém quis ir à frente. Estavam meio que, por assim dizer, ressabiados, meio que duvidosos, receosos. Aquilo era tudo novo para eles. Então ele clamou aos céus e disse, Jesus, eu não vou colocar a mão sobre os doentes como é de costume, mas cura eles onde eles estiverem. E de repente os chineses começaram a ficar curados, a ver o poder de Deus entrando em ação, a se alegrar, e não precisa nem dizer que fez fila na frente ali do altar, do palco, para contar o testemunho do que Jesus fez. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para todos sempre. Os chineses começaram a bater palmas e glorificar a Deus pelos milagres que haviam acontecido. Quando o milagre acontece, o familiar que era incrédulo se converte, o esposo incrédulo se converte, os filhos incrédulos se convertem. Então, a igreja de Cristo tem que se despertar. A igreja de Cristo deve crer em milagres e manifestar o poder de Deus para que o mundo também se converta ao Senhor. Deixe-me fazer uma oração agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão nos assistindo, por meio da televisão, aqui a RIT, o canal 32, num raio de 100 quilômetros. Eu oro pelas pessoas que estão assistindo através do Facebook, outras mídias sociais. Haja vista que essas mensagens também serão editadas, cortadas, colocadas no YouTube para o mundo todo. Hoje em dia, Pai, dependendo da mídia, a pessoa pode colocar até a tradução no seu idioma e ser abençoada. Não há limites para a divulgação da sua palavra. E não são só palavras vazias, mas são palavras do Deus eterno, palavras carregadas de poder, pois o teu reino não consiste somente em palavras, mas em virtude, em poder. Eu quero a unção do teu Espírito alcançando esses lares, essas vidas. Hoje pela manhã eu orava e o Senhor confirmou em meu coração para dizer, ó Pai, aos telespectadores, Jesus Cristo dá saúde. Aceite essa palavra, receba aí o seu milagre. Não importa quanto tempo você esteja sofrendo, ainda que você foi desenganado, o poder de Deus entra e desfaz o caroço, o cisto, a hérnia, a macumba, o feitiço, o encantamento que desencadeou essa série de problemas na saúde. Como ministro da sua palavra, ó Pai, em pleno exercício do meu ministério, no nome de Jesus,
No nome de Jesus, eu ordeno que todo mal, todo espírito opressor de enfermidade, sofrimento, saia dessa pessoa para nunca mais voltar. E se você crê, diga amém, graças a Deus. Aleluia!